Em uma reedição do Abril Vermelho, o MST já invadiu nas últimas semanas em todo o país sedes do INCRA, propriedades rurais e até uma área de pesquisa da Embrapa. Na última quinta-feira, o coordenador nacional do movimento, João Paulo Rodrigues, se reuniu em São Paulo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para apresentar as demandas do Sem Terra e, ao final, prometeu desocupar essas áreas que estão com as ações do MST em andamento. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado federal Evair de Mello, do Partido Progressista do Espírito Santo, segundo vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Como vai? Tudo bem, obrigado, bom dia. Bom, deputado, a grande discussão também sobre a criação de uma CPI, quais podem ser as ações necessárias para não só coibir essas invasões, mas também, de uma certa forma, atender o pleito desse setor aqui no Brasil, que são pleitos muito antigos, e essa história de invasões também não é um assunto novo, né? Olha, realmente isso procede assim, como se esse governo não tivesse problema nenhum, ele insiste em continuar com esse elefante na sala, que é esse problema dos invasores de terra. Lembrando que o governo é conivente com isso, como eu já afirmei diversas vezes, aceitou o movimento do Sem Terra, desses terroristas, caminharem com ele na eleição. Então, para ganhar a eleição, o MST era importante, é necessário. E agora o governo não sabe o que fazer com ele. O Lula, recentemente, nessa escandalosa visita à China, fez questão de levar o diretor do MST a tiracolo e dar a ele lá status quase que de ministro, tendo em vista as reverências que foram feitas a ele lá em inúmeros momentos, inclusive lá da posse da presidente Dilma. E pior ainda, me desculpa, o ministro da Economia sentar com esses terroristas. Quem deveria sentar com ele seria a Polícia Federal, o ministro da Justiça. Isso mostra mais uma vez que o governo está de joelhos a essas pessoas que estão levando esse terrorismo no campo brasileiro. O governo assinou uma duplicata, não sabe como pagar, colocar o ministro da Economia para poder sentar, como se ele não tivesse serviço, né? Colocar para poder sentar com esses invasores de terra, dizendo que agora vamos sair. Tem que sair para a cadeia, para o presídio, não ficar aí atordoando o nosso rural brasileiro. Na sequência, a pergunta de Luiz Felipe Dávila. Bom dia, deputado. Bom dia. É evidente que essas invasões são crimes que deveriam ser punidos pela justiça. O que nós podemos fazer no parlamento em duas frentes? Primeiro, fazer a lei valer e fazer com que esses criminosos sejam imediatamente retirados das terras e punidos de acordo com a lei, e não deixar que eles se mantenham impunes. E a segunda questão é o seguinte: por que o parlamento, ao invés de fazer uma CPI, não faz um levantamento das terras improdutivas no Brasil? Porque eu garanto que no Brasil não tem mais terra improdutiva, e aí esvazia o discurso do MST. Por que não agir nessas duas frentes? Muito boa a sua observação, mas lembrando que nessa eleição nós temos que ter o judiciário. O judiciário brasileiro parece também ser refém. Recentemente nós vimos o próprio Lewandowski sentar com os terroristas. Você imagina o ministro do Supremo sentar com um bandido? Então, eu também acho que o judiciário é conivente, tendo em vista as dificuldades que os proprietários rurais, das propriedades invadidas, têm. Aqui no Espírito Santo, nós estamos com a fazenda invadida há dias, e o próprio governo do nosso estado fica esperando, conversando, colocou a polícia militar para proteger esses terroristas. E o pior disso, invadiram uma fazenda produtiva, gente que já está sentada no assentamento ao lado. Isso é pior ainda, uma reincidência do crime. E o parlamento, eu acho que eu continuo achando que tem que fazer a CPI, porque a CPI é uma instância importante do parlamento, uma ferramenta importante para trazer o tema e buscar as provas e as informações. E o INCRA já tem todas as informações de terras chamadas improdutivas no Brasil, das terras públicas. Não há necessidade. Nós queremos, e o pior ainda, essas invasões são feitas por listas que o MST apresenta. É um absurdo isso. Caso venha ter reforma agrária, o governo hoje é refém de uma lista que os criminosos apresentam. Ou seja, isso é um agravante, isso para complicar cada vez mais. E nós não temos mais necessidade no Brasil, esse discurso de produzir alimentos. São 6 milhões de propriedades rurais no Brasil. 1,5 milhão já são de assentamentos. Então, essa conversa
que tem que produzir alimento, que vai passar fome para combater a fome. Isso é conversa fiada. É gente querendo extorquir proprietários rurais. Eles não querem a regulação fundiária dessas propriedades rurais. Nós entregamos mais de 400 mil títulos de terra no mandato na legislação passada, e o MST está fazendo terrorismo para que as pessoas devolvam esses títulos. Querem tirar a titularidade dos assentados porque querem que essas pessoas continuem reféns, sejam massas de manobras e possam ser usadas principalmente em período eleitoral. Amanda Klein. Deputado, bom dia. O senhor fala das invasões de terra produtivas, que de fato são ilegais, mas quando o senhor fala do ministro da Fazenda, Sentar, e outros ministros do governo, é porque existe um problema, que é o problema da distribuição de terra no Brasil. Esse problema não existe de hoje, veio da época do colonialismo, é um problema histórico, né, de desigualdade social dos trabalhadores rurais, e esse problema precisa ser solucionado, endereçado de qualquer forma. Então, para além dessa questão legal, o que o senhor sugere que seja feito? Porque existem 100 mil famílias aí que querem ser assentadas. Concordo quando o senhor diz que o caminho, obviamente, não é invasão de terra, principalmente invasão de terra produtiva, mas o parlamento e o governo têm que se debruçar sobre esse problema de distribuição de terra que existe e que é uma reivindicação social legítima de quem não tem terra. Olha, se a gente for fazer invasão de propriedade privada no Brasil de quem não tem as coisas, vamos fazer os do sem carro, vamos fazer os do sem, do sem apartamento, dos sem casa, né? E não é com invasão. O Brasil precisa de coibir com dureza crime, né? Se tem, primeira coisa, peça ao MST para apresentar a lista dessas 100 mil famílias. Nós queremos saber o CPF, queremos saber onde estão essas famílias. Volto a dizer, a lista dos invasores, a lista dos criminosos, e às vezes são pessoas simples e inocentes que são manipuladas por essas águias do Stedley. Você viu recentemente o escândalo do Zé Rainha. Graças à coragem do governador Tarcísio, está na cadeia. Zé Rainha é capixaba, matou um vizinho nosso aqui, né, e no julgamento dele no município de Pedro Canário, quem estava na porta do fórum pedindo a absolvição dele é o senhor Lula. Ele foi rejulgado novamente. Depois em Vitória, quem estava na porta do fórum tumultuando a cidade de Vitória é o senhor Lula. Por isso, o PT, Lula, Zé Rainha e Stedley são irmãos siameses que praticam crimes há décadas, vamos dizer assim. Então, se tem a lista dessas 100 mil pessoas, que apresente essa lista. Nós queremos saber o CPF, queremos saber quem está nessa lista. Porque é possível, sim, uma junta reforma agrária, vamos fazer a identificação de propriedades que estão à venda, propriedades que o produtor não tem mais interesses, o governo compra, desapropria, paga e faz um programa, sim, de assentamento justo para essas pessoas, porque não é correto. Você, às vezes, o problema do Brasil, da produção agropecuária, não é mais terra, né? Isso já está mais do que consolidado. O problema nosso é tecnologia, é assistência técnica, extensão rural, é comercialização, não é falta de terra. Portanto, nós queremos transparência e insisto na CPI. A CPI é um fórum importante porque essas mobilizações, essas famílias que vão invadindo a propriedade, ficam 2, 3 meses assentados na beirada de uma rodovia. Quem está pagando isso? Quem está financiando isso? Essas famílias não poderiam, então, já que a coisa é séria, ficarem onde moram, com cadastro público, com acesso público, o governo fazer uma justa desapropriação da propriedade, pagar, liquidar, já preparar a escritura e quando a família chegar, já chegar com a escritura da propriedade, com a casa, com toda a escritura que for necessária, porque isso não é feito com transparência. Porque, na verdade, o governo ele quer continuar manipulando isso. O governo do Lula e seus ministros, eu volto a dizer, como se o Haddad não tivesse serviço para poder fazer, né? Porque senta o Paulo Teixeira, pode sentar até propriamente lá o ministro Fávaro, que tem uma experiência com assentamento, fez até uma discussão em algum momento, hoje já retrocedeu. A verdade é que o governo tem um elefante na sala, não sabe o que fazer, porque ele sabe que não é assim que a coisa acontece e hoje fica levando esse terrorismo. E as famílias, esses terroristas, bandidos, insistem em não cumprir a lei. Nós estamos há dias com uma fazenda aqui no Espírito Santo invadida, já com a posse devolvida aos produtores rurais, e os caras não saem. E a polícia está lá assistindo como se estivesse tudo bem. Não está tudo bem. E a gente sabe, por exemplo, nós temos um deputado de São Paulo
que tem um histórico de invasão agora do chamado sem-teto, que se associou a esse sem-terra. Agora já fala em invadir chácaras, invadir casas vazias, ou seja, é uma turma que vive do terrorismo no Brasil. E, deputado, o senhor falou sobre financiamento. Gostaria de saber se o senhor tem ideia de como o MST cresceu, o que permitiu que o movimento crescesse e se mantivesse no país. E se os parlamentares já têm um rastro de onde viria esse dinheiro para o movimento? Nós queremos trazer isso à luz da CPI para trazer a legalidade. Não é hora de fazer denúncias aqui. Não quero fazer denúncias infundadas. Nós temos muitas informações. A gente sabe de ONGs, sabe de outros movimentos políticos, de outros fundos que acabam financiando. Agora, tudo isso vai vir à tona no âmbito da CPI para que possa produzir esses documentos e apresentar isso ao Ministério Público, à Polícia Federal e à sociedade. O Brasil precisa saber quem está financiando esses terroristas. Isso é crime, quem tem que tratar disso é com a polícia. Quem tem que receber em nome do governo o MST é o ministro da Justiça, é a Polícia Federal, e não o Haddad, os ministros da política, porque sabe, eles se entendem, eles se conhecem, eles têm uma ligação histórica, né? O Haddad tem um histórico, reunião com o Sem-Teto de São Paulo, com o Sem-Teto de São Paulo. Eu queria, se esse governo fosse sério, eles estariam sendo recebidos pelo ministro da Justiça e pela Polícia Federal, e não pelo ministro da Economia. Até parece que ele não tem serviço, né? O deputado, o senhor fala sobre a CPI, a partir de que momento a CPI pode ser instalada, qual que deve ser o funcionamento, a escolha dos integrantes dessa CPI? Olha, está tudo pronto, porque a CPI é uma ferramenta legislativa, né? E hoje nós temos uma chamada oposição, que se soma aí a outros parlamentares, às vezes com neutralidade, né? A Frente Parlamentar Agropecuária, Confederação Nacional de Agricultura, Confederação, outras organizações, a CNI, né? Inúmeras entidades desse Brasil já se manifestaram repúdio completo à invasão de terra. Nós não podemos conviver com isso, que hoje é a propriedade da Suzano, propriedade da Embrapa. Olha que absurdo, que despreparo, ou seja, é na cara do governo, invadiram a fazenda da Embrapa. Recentemente, no passado recente, destruíram um campo de material genético. Olha a insanidade desse povo, a irresponsabilidade. Portanto, primeiro, a Justiça tem que agir. Eu queria ver o Supremo com o mesmo sangue no olho, né, que trata, porque são terroristas, são invasores, são criminosos, né, e nós não mais podemos conviver com essa insanidade aqui no Brasil. Isso afasta investimento, desestimula o agro, né? O agro é agricultura a céu aberto, a agricultura não tem contra-cheque, desvaloriza a terra, desvaloriza equipamento, desestimula propriedades rurais. Nós somos, por exemplo, no início da colheita do café agora, os produtores estão atordoados porque não sabem de onde pode surgir esse movimento, e tem sim o apoio e a conivência do presidente da República, que faz um discurso, mas os gestos deles não têm essa direção. Nós queremos trazer essa transparência, e a CPI, que já está pronta, já está coletada, o deputado Zucca é o responsável por isso, ele já coletou uma assinatura, está pronta, e naturalmente estamos aguardando aí regimentalmente a decisão do presidente da casa para que ele possa falar. Tem nos recebido, tem conversado, ainda não marcou data, mas nós estamos insistindo que o Brasil precisa da CPI do MST, que é onde o parlamento vai agir com toda a legitimidade possível para ouvir todas as partes e produzir os documentos que precisam ser produzidos para, a posteriori, apresentar aí a Polícia Federal, o MST e a sociedade e a imprensa também.